a todos. O nosso trabalho é o capítulo 3, Estado de Direito, Personalidade Jurídica do Estado, da obra Elementos da Teoria Geral do Estado, do autor Dalmo de Abreu Dall'Are. O nosso grupo é composto Alda Laren, Bruna Fernandes, Euérica Nelsina, Ideli Vieira, Jéssica Teodoro, Jonatas Belchior, Paulo Ricardo, Thaísa Carvalho e Tiago. Bem, o articulista é Dalmo de Abreu Dall'Are, nasceu em 31 de dezembro de 1931, Serra Negra, São Paulo, é jurista brasileiro, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pela qual formou e foi diretor. Principais obras: O Município Brasileiro, de 1961, da Atualização do Estado, de 1963, Elementos da Teoria Geral do Estado, de 1989, que é a obra que nós vamos tratar, o capítulo 3, O Renascer do Direito, Direito e Vida Social, Aplicação do Direito, Direito e Política, de 1976, O Pequeno Exército Paulista, de 1977, O Futuro do Estado, de 1980, que são Direitos da Pessoa, de 1981, que é Participação Política, de 1981, Constituição e Constituinte, de 1982, O Direito da Criança ao Respeito, de 1986, o Estado Federal, de 1986 e outras. É membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e colaborador do jornal Folha de São Paulo. Personalidade jurídica do Estado. A concepção do Estado como pessoa jurídica representa um extraordinário avanço no sentido da disciplina jurídica do interesse coletivo, e esse objetivo é atingido de maneira mais científica pela noção da personalidade jurídica do Estado na ação. A personalidade jurídica do Estado. A concepção de Estado como pessoa jurídica representa um extraordinário avanço no sentido da disciplina jurídica de interesse coletivo. Esse objetivo é atingido de maneira mais científica pela noção da personalidade jurídica do Estado. Essa noção promove a conciliação do político com o jurídico. A origem do Estado como pessoa jurídica pode ser atribuída aos contratualistas. No século XIX, através da obra de publicistas alemães, que o desenvolvimento da ideia, temas até então considerados políticos, fossem aceitos como objeto da dogmática jurídica. Com Sabine, a personalidade jurídica do Estado é concebida como ficção. As pessoas jurídicas são sujeitos artificiais, criados pela lei, e entre as pessoas jurídicas se acham o Estado, cuja personalidade é também produto da mesma ficção. Hans Kelsen, em sua teoria, o Estado é também dotado de personalidade jurídica, mas é igualmente um sujeito artificial, entendendo Kelsen que o Estado é a personificação da ordem jurídica. Diz Kelsen, assim, que o direito pode atribuir ou não personalidade jurídica aos homens, e mesmo pode fazer em relação às comunidades que encontra diante de si. As comunidades jurídicas carecem de personalidade jurídica, mas podem ser representadas como se fossem pessoas e tivessem personalidade. Essas teorias ficcionistas aceitam o Estado como pessoa jurídica, como produto de uma convenção, por motivos de conveniência. Uma outra ordem de teorias afirma que a existência real do Estado, como pessoa jurídica, designadas como realistas. A visão realista é de cunho científico do Estado como pessoa jurídica, é a criação dos publicistas alemães. Em 1837, Albrecht escrevia: ainda nós veremos obrigados a representar o Estado como uma pessoa jurídica. Então, essa afirmativa, ela despertou grande reação, por ter dado a impressão de estar situada
no organicismo biológico, teoria que compara o Estado como uma pessoa grande e explicando dessa forma sua personalidade. Bem, com o efeito Geber, o Estado é um organismo moral pensado personalisticamente, existente por si e não como simples criação conceitual. Com Kierke, o Estado, pessoa jurídica, é um organismo e através de órgãos próprios atua sua vontade. Esta se forma e se externa por meio das pessoas físicas que agem como órgãos do Estado. Labande, o Estado é um sujeito de direito, uma pessoa jurídica com capacidade para participar de relações jurídicas. O Estado é visto como uma unidade organizada, uma pessoa que tem vontade própria. E mesmo quando a vontade do Estado é formada pela participação do povo, não se confunde com a vontade dos que participam da formação estatal. Os direitos e deveres do Estado são distintos dos direitos e deveres de seus cidadãos. Explica Jelinek que sujeito, em sentido jurídico, não é uma essência, uma substância, e sim uma capacidade criada mediante a vontade da ordem jurídica. Conclui Jelinek: se o Estado é uma unidade coletiva, uma associação, essa unidade não é ficção, mas uma forma necessária de síntese de nossa consciência que, como todos os fatos desta, forma a base de nossas instituições. Então, tais unidades coletivas não são menos capazes de adquirir subjetividade jurídica que os indivíduos humanos. Glopali chama de abstração o processo pelo qual se afirma o Estado como pessoa jurídica, procurando demonstrar que a ideia de abstração permite levar em conta os elementos reais, concretos, que existem no Estado, sem o absurdo de compará-lo a uma pessoa física. Glopali acentua que a vontade de um sujeito que não tem vida física, mas é criado pelo direito, sem ser concebida em sentido antropomórfico. Como vontade desse sujeito, deve ser considerada a vontade das pessoas físicas que constituem seus órgãos e que se põem como sua vontade direta. A conciliação do político com o jurídico. A origem do Estado como pessoa jurídica pode ser atribuída aos contratualistas. No século XIX, através da obra de publicistas alemães, que o desenvolvimento da ideia, temas até então considerados políticos, fossem aceitos como objeto da dogmática jurídica. Com Sabine, a personalidade jurídica do Estado é concebida como ficção. As pessoas jurídicas são sujeitos artificiais, criados pela lei, e entre as pessoas jurídicas se acham o Estado, cuja personalidade é também produto da mesma ficção. Hans Kelsen, em sua teoria, o Estado é também dotado de personalidade jurídica, mas é igualmente um sujeito artificial, entendendo Kelsen que o Estado é a personificação da ordem jurídica. Diz Kelsen, assim, que o direito pode atribuir ou não personalidade jurídica aos homens e mesmo pode fazer em relação às comunidades que encontra diante de si. As comunidades jurídicas carecem de personalidade jurídica, mas podem ser representadas como se fossem pessoas e tivessem personalidade. Essas teorias ficcionistas aceitam o Estado como pessoa jurídica, como produto de uma convenção, por motivos de conveniência. Uma outra ordem de teorias afirma que a existência real do Estado, como pessoa jurídica, designadas como realistas. A visão realista é de cunho científico do Estado como pessoa jurídica, é a criação dos publicistas alemães. Em 1837, Albrecht escrevia: ainda nós veremos obrigados a representar o Estado como uma pessoa jurídica. Então, essa afirmativa, ela despertou grande reação,
por ter dado a impressão de estar situada no organicismo biológico, teoria que compara o Estado como uma pessoa grande e explicando dessa forma sua personalidade. Bem, com efeito Geber, o Estado é um organismo moral pensado personalisticamente, existente por si e não como simples criação conceitual. Com Kierke, o Estado, pessoa jurídica, é um organismo e através de órgãos próprios atua sua vontade. Uma pessoa jurídica. Então essa afirmativa, ela despertou grande reação por ter dado a impressão de estar situada no organicismo biológico, teoria que compara o Estado como uma pessoa grande e explicando dessa forma sua personalidade. Bem, com efeito Geber, o Estado é um organismo moral pensado personalisticamente, existente por si e não como simples criação conceitual. Com Kierke, o Estado, pessoa jurídica, é um organismo e através de órgãos próprios atua sua vontade. Esta se forma e se externa por meio das pessoas físicas que agem como órgãos do Estado. Labande, o Estado é um sujeito de direito, uma pessoa jurídica com capacidade para participar de relações jurídicas. O Estado é visto como uma unidade organizada, uma pessoa que tem vontade própria. E mesmo quando a vontade do Estado é formada pela participação do povo, não se confunde com a vontade dos que participam da formação estatal. Os direitos e deveres do Estado são distintos dos direitos e deveres de seus cidadãos. Explica Jelinek que sujeito, em sentido jurídico, não é uma essência, uma substância, e sim uma capacidade criada mediante a vontade da ordem jurídica. Conclui Jelinek: se o Estado é uma unidade coletiva, uma associação, essa unidade não é ficção, mas uma forma necessária de síntese de nossa consciência que, como todos os fatos desta, forma a base de nossas instituições. Então, tais unidades coletivas não são menos capazes de adquirir subjetividade jurídica que os indivíduos humanos. Glopali chama de abstração o processo pelo qual se afirma o Estado como pessoa jurídica, procurando demonstrar que a ideia de abstração permite levar em conta os elementos reais, concretos, que existem no Estado, sem o absurdo de compará-lo a uma pessoa física. Glopali acentua que a vontade de um sujeito que não tem vida física, mas é criado pelo direito, sem ser concebida em sentido antropomórfico. Como vontade desse sujeito, deve ser considerada a vontade das pessoas físicas que constituem seus órgãos e que se põem como sua vontade direta. Sou o Thiago e eu vou dar continuidade à fala da Érica sobre a personalidade jurídica do Estado, especificamente sobre os adeptos e os opositores. Falando-se a respeito das teorias que defendem o reconhecimento do Estado como pessoa jurídica, existem aqueles que pretendem consolidá-la e também existem aqueles opositores, principalmente os que defendem o realismo jurídico. Pode-se citar como exemplo o jurista alemão Max Seidel, o qual nega a personalidade jurídica do Estado, tendo como argumento que este não é um organismo de todo vivo, nem sujeito de direitos, e nem mesmo uma unidade. Marx alega que não existe vontade do Estado, porém vontade sobre o Estado, tendo em vista que este é apenas objeto da vontade superior. Entretanto, Donat discorda um pouco, dizendo que a personalidade real do Estado é nada menos que a personalidade dos governantes, que são os verdadeiros portadores do poder e da soberania. Ademais, Leon Deguy nega Donat, entendendo a figura do Estado
apenas como uma situação de subordinação, onde existe os que mandam e os que obedecem, ou até mesmo como um conjunto de serviços públicos liderados por comandantes. Logo, tal relação nunca poderia se transformar numa pessoa, fato que para ele explica ser inaceitável a teoria da personalidade jurídica do Estado. Apesar de toda oposição, o autor afirma que é sólida e tem uma base forte a construção da teoria citada anteriormente, haja vista que foi concebida pelos publicistas alemães e vem sendo sustentadas pelos seus seguidores. É notório que pessoas físicas, quando agem como figuras de Estado, tendem a fazer ações pautadas na vontade dos mesmos, as quais não podem ser confundidas com as vontades individuais. Sabe-se que a existência da vontade estatal é facilmente visível, sabendo que esta é um pressuposto da capacidade do Estado. É evidente também a necessidade dessa concepção para o tratamento jurídico dos interesses coletivos. Deste modo, evitando-se a ação arbitrária em nome do Estado. Percebe-se que apenas pessoas, sendo elas físicas ou jurídicas, podem ser titulares de direitos e deveres jurídicos. Logo, para que o Estado tenha direitos e obrigações, deve ele ser conhecido como uma pessoa jurídica. Portanto, a própria natureza das finalidades do Estado cobram deste uma ação interna que produz eventualmente imensas possibilidades de conflitos e interesses, os quais seriam melhores resolvidos através do direito. Por fim, por meio da visão do Estado como pessoa jurídica, existindo na ordem jurídica e procurando atuar segundo o direito, só assim é capaz de estabelecer limites no seu relacionamento com os cidadãos. A concepção do Estado como pessoa jurídica representa um extraordinário avanço no sentido da disciplina jurídica do interesse coletivo. Pode ser atribuída aos contratualistas através da ideia de coletividade, ou povo ou comunidade, dotada de interesses diversos dos de cada um de seus componentes, bem como de uma vontade própria, também diversa das vontades de seus membros isoladamente considerados. Só no século XIX, através da obra de notáveis publicistas alemães, que iria completar o desenvolvimento da ideia. Admitindo-se que aqueles temas, até então considerados essencialmente e exclusivamente políticos, fossem aceitos também como objeto da dogmática jurídica. Com Savigny é considerado o fundador da escola histórica. Já aparece a ideia do Estado como pessoa jurídica. No entanto, segundo Savigny, o reconhecimento da utilidade prática levou à atribuição de capacidade jurídica a certos agrupamentos de interesses coletivos. Assim, embora dotados de personalidade jurídica própria, que não se confunde com a de seus componentes, as pessoas jurídicas são sujeitos artificiais criados pela lei e entre as pessoas jurídicas se acha o Estado, cuja personalidade é também produto da mesma ficção. Para Hans Kelsen, assim como o direito pode atribuir ou não personalidade jurídica aos homens, o mesmo pode fazer em relação às comunidades que encontra diante de si. Isto, entretanto, não altera a conclusão fundamental de que em si as comunidades jurídicas carecem de personalidade
personalidade jurídica, mas podem ser representadas como se fossem pessoas e tivessem personalidade. Essas teorias, chamadas ficcionistas, aceitam a ideia do Estado pessoa jurídica, mas como produto de uma convenção de um artifício que só se justifica, se justifica por motivos de conveniência. Entre estas teorias, geralmente designadas como realista, carecem de importância aquelas que pretenderam ver o Estado como organismo físico, sustentado o chamado organicismo biológico, comparando o Estado a uma pessoa grande e explicando dessa forma sua personalidade. A visão realista é de cunho científico do Estado como pessoa jurídica e criação dos publicistas alemães numa linha que passa por Albrecht, Gerber, Gierek, Laband e Genelec, consolidando-se a partir daí o desenvolvimento através de constantes estudos dos mais autorizados publicistas. Como efeito, Gerber admite que a personalidade jurídica do Estado seja um meio de construção jurídica, negando, todavia, que se trate de mera ficção científica. Ficção jurídica. Totalmente desligada da realidade, numa tomada de posição bem característica de sua orientação doutrinária. Identificada como organicismo ético, conclui o Estado é um organismo moral pensado personalisticamente. Todos os fatos destas formam a base de nossas instituições, então tais unidades coletivas não são menos capazes de adquirir de objetividade jurídica que os indivíduos humanos. Essas teorias favoráveis ao reconhecimento do Estado como pessoa jurídica se tem de um lado grande número de adeptos que procuram consolidar e aperfeiçoá-la. Tem também inúmeros opositores. Entre estes estão, sobretudo, os que perfilham o realismo jurídico. Assim, por exemplo, Max Seidel, que nega terminantemente a personalidade jurídica do Estado, dizendo que este não é unidade, nem organismo, nem todo vivo, nem sujeito de direitos, mas tão só homens, ou quando muito terra, é gente dominada por uma vontade superior, não existe vontade do Estado, mas vontade sobre o Estado, sendo este apenas o objeto de direito daquela vontade superior. Donat faz uma pequena concessão dizendo que a personalidade real do Estado é, na verdade, a personalidade dos governantes, que são os portadores da soberania e a substância da subjetividade estatal, em que Duguid refetua o próprio Donat, entendendo o Estado apenas como uma relação de subordinação entre os que mandam e os que são mandados, ou então como uma cooperação de serviços públicos organizados e dirigidos pelos governantes. Essa relação, de fato, jamais se poderia transformar em pessoas, sendo, por isso, no seu entender, inaceitável a teoria da personalidade jurídica do Estado. Bom dia, meu nome é Thaisa e eu vou estar dando continuidade à fala do Paulo Ricardo sobre Estado, Direito e Política. Bem, o caráter político do Estado lhe dá a função de comandar, de organizar os grupos e os indivíduos em vista de fins a serem atingidos, impondo a escolha dos meios adequados para a consecução desse objetivo. Se deve ser levado em conta três dualismos fundamentais. O primeiro deles é necessidade e possibilidade. Inicialmente, é preciso identificar as necessidades dominantes de um povo.
considerando como principais as aspirações de progresso em um sentido amplo, ou então o conjunto das condições e dos elementos que asseguram a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos sociais em condições compatíveis com a natureza humana. Não basta somente a identificação dessas necessidades de que o povo precisa, pois elas indicam a orientação que se deve tomar, ser atendidas de conformidade com os meios disponíveis em cada estado. De acordo com as possibilidades, é que se deverá estabelecer a organização como as etapas a serem atingidas até a consecução, até a execução desses objetivos mais altos, ou seja, das prioridades desse povo. Indivíduos e coletividade. Outro ponto importante a ser considerado na tomada de decisões políticas é a conciliação entre as necessidades dos indivíduos e as da coletividade, reconhecendo que o indivíduo tem o valor mais alto do que a sociedade e o Estado. Pode parecer natural que dá preferência constantemente às necessidades individuais, mas é preciso ter em conta que o indivíduo não existe isolado e que a coletividade é a soma dos indivíduos. Não se pode anular o indivíduo dando preferência a uma organização de coletividade, mas também é inadequado a prioridade automática do indivíduo sozinho, pois poderá levar à satisfação de um indivíduo ou de alguns, colocando a perda das necessidades de muitos ou praticamente de todos, exposta sob a forma de um interesse coletivo. Os últimos é liberdade e autoridade. Na escolha dos meios de satisfação das necessidades, é necessário determinar limitações à liberdade individual, a fim de aumentar a eficácia nesses meios disponíveis. Além disso, para que a dinâmica social se oriente no sentido para um determinado fim, será preciso organizar a atuação dos indivíduos e dos grupos sociais, sendo indispensável o estabelecimento e a preservação de uma ordem, o que implica a possibilidade de se coagir. Um dos mais difíceis problemas das decisões políticas é o encontro do equilíbrio entre a liberdade e a autoridade, mantendo a liberdade limitada como um valor supremo que não se pode ser restringido por nenhum outro, uma vez que nenhum outro valor lhe é supremo. Será bem difícil também a preservação da ordem, consequentemente da organização em função desses fins. Se essa consideração levar ao excesso de restrições à liberdade para que a mesma seja assegurada com a máxima eficácia, a preservação da ordem ela acabará perdendo o caráter de meio para se converter em um determinado fim. Então, essa ordem será maléfica, por se constituir um empecilho à execução dos valores fundamentais da pessoa humana, entre os quais se estabelece a liberdade. O Estado e o povo, eles estão permanentemente implicados, alocados num processo de decisões políticas, Estas que devem ser enquadradas num sistema jurídico suficientemente eficaz para a conservação de uma ordem orientada, mas necessariamente flexível para permitir o aparecimento e a integração de novos meios, e para assegurar também a reformulação da concepção de objetivos fundamentais, ou seja, quando isso for exigido pela alteração substancial das condições de uma vida social. Só bom dia.
Meu nome é Ideli, tá? Sou componente do grupo 3, né? Vamos estar falando aqui, né, entre outros assuntos, sobre o conceito de Estado e de nação, né? E o professor Roberto Dallario, ele começa fazendo uma reflexão aqui a respeito, né, de quando é que se deu, né, esse processo de criação, quando é que esse termo ele vai ser usado com mais frequência, né? E então isso vai ser mais frequente utilizado aí no século XVIII, né, século XVII, quando você vai ter aí, né, a queda do antigo regime, né, onde as nações europeias vão começar, fala nações, né, mas na verdade né, digamos assim, a sociedade europeia, né, que nós estamos falando aqui de estados, né, que é uma distinção que o professor Dallario ele traz, a distinção entre Estado e comunidade e nação, que o Estado ele viria de um ato de vontade, de uma sociedade, né, isso. Então a sociedade ela vem de um ato de vontade, enquanto a nação ela é uma comunidade, ou seja, ela está mais ligada a questões, né, afetivas, ideias de pertencimento, né, então não envolve simplesmente um ato de vontade, né, mas isso não impede, por exemplo, né, que uma nação, ou seja, uma comunidade, ela não possa se unir para poder buscar determinados fins, né, e criar uma sociedade. Então, quando você tem ali, né, por exemplo, os movimentos revolucionários, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né, então vai ficar muito em voga a questão de você estar buscando você buscar uma unidade, né. Para isso vai ser criado de forma, né, digamos assim, que meio que artificial, né, para poder dar ao povo, né, essa ideia de pertencimento, né, porque até então nós tínhamos uma estrutura de poder muito pautada na questão né, das elites, né, digamos assim, da nobreza, né, então o povo simplesmente ele servia para ajudar a prover, né, essa nobreza, né, e não tinha uma participação, né, nas decisões, e isso, né, vai ser resgatado, né, e vai ser estimulado, inclusive, né, pelas lideranças revolucionárias, né, quando você tem uma ascensão da burguesia, né, para tentar se almejar o poder, né, de trazer trazer essas pessoas que até então eram alheias ao processo, né, para dar essa ideia de pertencimento, né, seja, né, que eu posso, né, e isso está buscando um bem comum, então eu posso atuar, é uma forma de você estar estimulando essa participação, né, de diferentes comunidades nessa busca pelo poder, né, para se chegar, né, para que determinada sociedade se estabeleça, né, para que os estados modernos se estabelecessem. Então precisaria romper parte desse vínculo que existia com o absolutismo, com as monarquias, aí para isso vai ser, né, vai ser criado, né, e o professor Dallario inclusive fala aqui, né, que é um termo assim que foi criado meio que de forma artificial, porque ela não tem uma conceituação jurídica, né, então ela não vem igual, por exemplo, o conceito de povo, né, que se você for analisar bem, ele está pautado na questão de você ter um vínculo com o Estado, né, um vínculo político com o Estado, né. E já a nação não, né? A nação ela está mais ligada a uma questão afetiva, um sentimento de pertencimento, então assim, né, ela não é voltada para um ato de vontade, né? Então nós temos, né, dentro de uma estrutura de um povo, né, de um determinado país, você vai ter em um determinado estado, né, você pode ter diferentes nações aqui dentro, né? E o Brasil é muito típico isso, né, que nós somos um país aí fomos povoados dentro de uma estrutura multiétnica, né, nós temos os indígenas, né, os descendentes, os africanos, né, descendentes de europeus que se juntou e ao longo da história os fluxos de imigração que nós tivemos aqui, né, foi bastante alto, tudo isso levou, né, a essa constituição, né, desse povo que nós temos, né, tão diversificado, né, pessoas que têm um vínculo jurídico com o Estado, mas que possuem bases, né, nacionais diferentes, né. Então isso é um reflexo do multiculturalismo, né, e o multiétnico, né, que nós temos aqui no Brasil, né. Então ele continua fazendo essas distinções, né, que basicamente você não pode confundir, né, o termo nação com povo, né, e nem confundir o Estado com nação, que isso é muito comum a gente encontrar, inclusive em dicionários, né. Se você pegar o conceito
né, de nação. O dicionário vai estar escrito lá, comunidade estável, né, que compartilha coesão econômica, né, língua, né, e alguns elementos que eles colocam lá, né, que eles colocam aí são características do Estado e não da nação, né, do povo que tem esse vínculo jurídico com o Estado, né. Então, dentro do ordenamento jurídico, você não tem, né, um conceito, uma criação específica a respeito, né, do que seria nação, né. O Estado sim, né. O Estado você vai remontar lá no contratualismo, né, a questão da origem, né, ali quando as pessoas abrem mão, né, da sua liberdade em estado de natureza para poder estabelecer uma entidade, né, ou seja, uma entidade jurídica ali que vá trabalhar em prol do bem comum, né, que seja gerir em favor da comunidade, né, do coletivo, né. Mas então sempre há essa confusão, né, entre nação, né, e muitas vezes usam esse termo nação porque sabe que envolve uma parte, né, afetiva, emocional da pessoa para se sentir pertencente, para poder criar o ideal de nacionalismo, né, que já é um discurso mais de extrema direita, né, onde você faz a defesa, né, a defesa nacional, né, a aversão ao estrangeirismo, né, uma série de situações aí que eles usam para poder justificar, né, o termo, né, de preservar os ideais da nação e promovendo esse nacionalismo, né, mas que isso não é visto como uma forma positiva, tá, para o Estado. Então, basicamente, ele faz, né, essas ponderações nesse sentido, né, e que fique claro, né, que para nação, né, ele não traz uma definição jurídica para o que seria essa nação, né, ela é mais uma definição sociológica do que jurídica. Dando continuidade às considerações do colega Deli, nós vamos falar sobre o ponto de vista de um sociólogo alemão chamado Ferdinand, eu vou deixar o sobrenome dele aqui, e ele vai falar sobre essa distinção, essa diferenciação aceita por alguns juristas, né, entre Estado e nação. Nas obras Comunidade, Sociedade e Princípios de Sociologia, ele trata sobre isso. O ponto de partida dessa teoria é a indicação da sociedade e da comunidade como duas possibilidades irredutíveis de convivência humana. Ou seja, todo grupo social será ou uma comunidade ou uma sociedade, desde que ela tenha existência permanente. As sociedades, elas vão se formar por atos de vontade, e não é exigido, nesse caso, que os membros tenham um vínculo de afinidade psicológica ou espiritual, por exemplo. É perfeitamente possível que um grupo de pessoas completamente diferentes em suas características culturais resolvam se unir. Cria-se a partir daí uma sociedade que se liga reciprocamente por vínculos jurídicos. Já a comunidade, ela se coloca num outro plano, que independe da vontade, existindo como um fato, mesmo antes de que os indivíduos tomem consciência de que ela exista. Essas relações psíquicas, elas podem ser amistosas ou hostis, e podem se dividir também em três categorias, que são positiva, negativa ou mista. Nas relações positivas, começa-se com um momento neutro. Conforme a simpatia vai evoluindo, gera-se uma relação de confiança recíproca, o que fortalece cada vez mais a união. E nesse momento pode haver a participação da vontade. Essa circunstância de pertencer a uma comunidade, ela faz com que os membros eles tenham sentimentos comuns, experimentem de estados psicológicos também comuns. E a última consequência vai ser o desenvolvimento de costumes comuns. Agora nós vamos colocar em confronto a sociedade e a comunidade. O que elas têm de diferenças fundamentais? Primeiro, toda sociedade, seja ela natural ou voluntária, reúne os homens em torno de um objetivo em comum. Nesse caso, há a participação da vontade e da inteligência humana. Já a comunidade, ela independe da vontade, e a única aspiração dos seus membros é a preservação da própria comunidade. O segundo ponto é a existência da sociedade, que pressupõe a ocorrência de manifestações de conjuntos juridicamente ordenados. Então, se tem um vínculo, né, se liga os seus membros a partir do vínculo jurídico. Já na comunidade, inexiste qualquer vínculo jurídico, e os comportamentos em comum dos membros é determinado apenas pelo sentimento comum. E o terceiro ponto é que em toda a sociedade existe um poder social, que é reconhecido pela ordenação jurídica. Já na comunidade, como não há um objetivo a se atingir, como não há regras jurídicas, mas há nesses casos centros de influência, onde as pessoas que têm um certo prestígio e que influenciam os indivíduos. É claro que nada impede que os membros de uma comunidade resolvam compor uma sociedade.
Mesmo que isso aconteça, eles continuam a ter existências distintas, sociedade e comunidade. Não tem como dizer que um se transformou no outro. Dificilmente pode acontecer que os componentes de uma sociedade, por conta da convivência prolongada, forçados a agir de maneira semelhante, em função de interesses comuns, eles acabem reduzindo ou eliminando as diferenças de sentimentos. Cria-se então uma comunidade. E mesmo assim não pode-se dizer que houve transformação, porque elas existem em planos distintos. E essencialmente a natureza deles também é diferente. Nisso está as características fundamentais de comunidade, que nos leva agora a confrontar Estado e nação, para verificar como elas se relacionam. Existe uma coincidência entre Estado e nação, mas ela se torna cada vez mais rara à medida que a comunicação e a mobilidade dos indivíduos é facilitada. Existe essa pretensão de assemelhar o Estado contemporâneo ao Estado moderno por conta das influências da Europa no século XIX, relativamente estável, fronteiras bem delimitadas e havendo uma certa predominância de características nacionais. Daí vem a afirmação dos princípios de nacionalidade. Ou seja, cada nação deveria constituir um Estado. Mas se nós fizermos um exame relativamente superficial de qualquer Estado contemporâneo, vê-se que a regra é o plurinacionalismo. O que isso quer dizer? Em cada povo há indivíduos pertencentes a várias nações. Esse plurinacionalismo, ele indica a existência de vários grupos sociais distintos por conta de seus costumes, de sua cultura, e eles procuram a unidade jurídica. Isso tem influência na organização do Estado, que procura a unidade jurídica, devendo ainda conciliar a igualdade jurídica e a diversidade cultural. Lógico que quanto menores as desigualdades, mais fácil é se chegar a uma harmonia social. Que a própria noção do bem comum vai ser mais facilmente entendida se o povo tiver um único valor cultural. Dando continuidade à explanação da Jéssica, vale ressaltar ainda que diferentes grupos nacionais desejam igualmente participar do governo do Estado. E em algumas vezes, cada um procura preponderar sobre os demais. Por todas essas dificuldades é que Del Vecchio chama de estados imperfeitos os plurinacionais, embora reconheça que no mundo atual são raros os estados efetivamente nacionais. O fato é que não existe, a não ser em casos específicos, a coincidência entre Estado e nação, havendo nações cujos membros estão distribuídos entre vários estados, como há em regra entre os componentes do povo de cada estado indivíduos pertencentes a diferentes grupos nacionais. Isso tem levado os estados a se organizarem de maneira a obterem uma unidade na diversidade, criando condições para a convivência harmônica e pacífica das comunidades, até mesmo proibindo discriminações ou assegurando a participação de todos no exercício do poder político. Exemplo disso é encontrado nos estados da África, onde é mais acentuada a característica plurinacional dos estados, uma vez que as fronteiras são o simples reflexo das diferentes dominações dos estados imperialistas do século XIX. Conforme ressalta Mauro Stramacki, um dos elementos fundamentais das constituições dos estados africanos é o respeito das novas realidades das sociedades estatais, das velhas tradições tribais que durante milênios formaram as estruturas sociais africanas. Isto é claro, em particular, em quase todas as constituições, pela grande importância dada aos grupos e aos entes locais. Outra importante expressão dessa busca de unificação jurídica, respeitando e harmonizando as diferenças culturais, é a frequente adoção da organização federativa. No Estado Federal, é possível, entre outras coisas, dar a cada uma nacionalidade o poder de se autodeterminar sobre muitos assuntos. Nós podemos então concluir que o Estado é uma sociedade e a nação é uma comunidade. Para se obter mais integração do povo
e reduzir as causas de conflito, os estados eles procuram criar uma imagem nacional que simboliza um efeito emocional e para que os componentes dessa sociedade se sintam mais solidários. Então, o objetivo é evidenciar e estimular os elementos comuns, que são aqueles que atuam como o ponto de ligação entre os diferentes grupos sociais. Então, é a submissão ao governo comum, o uso da mesma língua, a aceitação dos valores culturais comuns, a comunidade de interesses. Tudo é insuficiente para fazer do Estado uma nação, mas é útil. Verifica-se que o indivíduo, até por fato involuntário ou por sua própria iniciativa, ele deixa de se vincular a uma ordem jurídica estatal para se ligar a outra, ocorrendo na realidade uma troca de cidadania, não de nacionalidade. E é por esse motivo que geralmente os estados eles concedem o direito político limitado aos cidadãos que são adotivos, porque eles reconhecem que esse ato, de mudança de cidadania, que transferiu o cidadão de uma para outra sociedade política, ele não significa a sua integração comunitária. O Estado formado por inúmeras pessoas que são diferentes entre si deve possuir uma ordem vigente que consiga proporcionar a coexistência pacífica entre os diferentes indivíduos. Essa ordem deverá ser forte o bastante para controlar os desejos e interesses exclusivamente individuais, em prol do alcance da finalidade do Estado, qual seja proporcionar o bem comum, de forma que os interesses da coletividade prevaleçam. Por outro lado, como o Estado é um fenômeno típico das sociedades e como as relações sociais são dinâmicas, passíveis de constantes mudanças, a ordem existente num determinado Estado não poderá ser imutável, pois deverá acompanhar as alterações sociais. Dependendo da intensidade das mudanças, as alterações na ordem vigente num determinado estado poderão ser mais ou menos profundas. Pode-se dizer que a mudança poderá ocorrer principalmente quando os objetivos a que o Estado pretende alcançar são muito restritos e não buscam o bem comum, e quando a ordem existente no determinado estado for inadequada, fora do que a sociedade realmente precisa. Dessa forma, as mudanças são necessárias e por isso não se pode conceber uma ordem jurídica estática e inflexível. É preciso que o dinamismo e a ordem possam caminhar juntos, num mesmo ritmo. E para que isso seja possível, as normas que compõem o Estado deverão ser flexíveis às mudanças e deve ser aceito nos Estados os debates. Ou seja, os conflitos de ideias e opiniões devem ser considerados benefícios às discussões dos temas relevantes dentro dos Estados. Há basicamente dois tipos de mudança da ordem: evolução ou reforma. A mudança por evolução é mais apropriada por não representar uma ruptura, mas sim um processo gradativo em que os novos valores e condições são naturalmente absorvidos pela sociedade, pela ordem existente. Para que ela seja possível, é necessário que o Estado possua normas flexíveis e abertas às alterações, de forma a acompanhar a cada dia a realidade. E também existe um processo chamado revolução, e esse assunto será abordado pela nossa colega Bruna a seguir. Como a minha colega Ada havia dito, existe um fruto de um processo chamado revolução. Ela faz uma transformação no Estado e na ordem existente. Uma vez que a ordem vigente ela é rígida, ela não está aberta a novos valores e preceitos que surgem com a dinâmica da realidade. Assim como não há possibilidade de adaptação, ela é feita uma ruptura total com a ordem existente, criando uma nova ordem que será ligada às necessidades sociais. A revolução, para ela ser considerada correta, ela deverá obedecer a alguns requisitos como a legitimidade, a utilidade e a proporcionalidade. A legitimidade ela é compreendida como a verificação pelos líderes da revolução
de que há um evidente disparate entre a realidade e a ordem existente. Já pela utilidade, a revolução deve atingir a finalidade a que foi proposta. E por último, a proporcionalidade, ela é a característica que revela a ausência de atos de violência ou relativos aos desejos particulares dos líderes, no momento no qual ainda não foi implantada a nova ordem, existindo vazio uma vez que a velha ordem já não existe mais. Assim, a revolução legítima deverá observar esses requisitos para que a nova ordem possa ser implantada sem vícios em sua origem. Obrigada a todos pela atenção e tenham um bom dia.